Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte e Seja Homem. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui, conversando, refletindo, sobre temas, assuntos importantes. Então, se você tem gostado, eu lembro que todos os vídeos que você assistir, que você dê o seu joinha, que você coloca aqui um comentário, uma sugestão, tá bom? E mande para mais pessoas também, além de, obviamente, estar inscrito no canal e nos ajudar a crescer, em mais essa frente aqui no YouTube. Então, nos ajude em nome de Jesus, tá bom? E hoje eu quero falar de uma coisa que é muito importante, na verdade eu considero como fundamental para que a nossa vida flua, que é a consciência de Deus. Porque uma pessoa que não tem consciência do que ela é, do que ela faz, do que ela precisa mudar, obviamente que ela não vai botar força naquilo, porque ela não tem consciência. Então, o buscar a consciência de quem nós somos, ele vai ser aquele definidor para o resto da nossa vida. Então, quando nós buscamos de verdade quem nós somos, primeiro nós precisamos buscar consciência de Deus. Quanto mais consciência de Deus nós temos, mais consciência de nós mesmos nós vamos adquirindo. Um exemplo muito interessante que eu convido você a fazer essa leitura, que é a passagem de Isaías 6, do 1 ao 7. Eu vou ler para você rapidamente. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Por que eu li para você tudo isso? Porque o versículo seguinte nos dá a interpretação do ponto. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja que Isaías ele estava vivendo a vida dele, servindo a Deus, mas ele não tinha consciência de algumas coisas. Uma delas foi exatamente isso. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de lábios impuros. Então, ele estava fazendo a obra, só que ele não percebia os seus próprios erros. Ele viu o erro dos outros, mas ele não via os próprios erros, tanto que ele ficou assustado. Aí os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, porque eles, sempre que havia alguma experiência assim, eles ficavam com medo, porque quem olhasse para Deus morreria. Então ele falou: ai de mim, estou perdido, eu estou acabado, porque eu estou com a minha vida errada, eu tenho consciência de que eu tenho falado coisas erradas, eu tenho consciência que eu tenho convivido com pessoas que eu não deveria. Então, é muito importante nós trabalharmos exatamente isso, a consciência de Deus. Porque foi a consciência de Deus que fez Isaías ter consciência de si mesmo. Então, muitas vezes, nós não enxergamos muitas coisas. Não enxergamos a falsidade, não enxergamos que essa maneira de falar muitas vezes é um problema, às vezes ser muito crítico, ser uma pessoa que fala palavrão, ser uma pessoa pessimista, Muitas vezes a gente não vê muitas coisas porque nós não temos consciência de Deus. Então, aqui nós vemos ele lidando com esse ponto. Lábios impuros. Mas pode ser outra coisa. Pode ser inveja, pode ser orgulho, pode ser um vitimismo, uma série de situações que travam a nossa vida, que não nos deixa realmente viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor nos promete. E a palavra é uma frase que eu sempre falo, a única coisa que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Então, se nós queremos uma mudança na nossa vida, nós precisamos primeiro buscar em Deus essa consciência.
buscar na palavra. Então, qual que foi a questão de Isaías? Ele teve consciência e ele se arrependeu. Então, a partir do momento que nós temos consciência, o Senhor não leva em consideração a nossa ignorância, mas a partir do momento que nós temos consciência, nós temos que tomar decisões. Então, não cabe mais eu falar que é difícil, não dá mais para eu falar que não, é o meu jeito. Não, eu tenho consciência. Qual é a decisão que eu tomo? Eu me arrependi, eu tenho trabalhado isso, porque só a palavra muda o caráter. Então, se eu tenho coisas na minha vida que eu adquiri essa consciência, eu entendi que isso não é bênção, que isso desagrada a Deus, então eu preciso botar força. Então, a palavra tem que ser aquele estímulo, aquele empurrão para que eu venha e coloque força para a mudança. Então, nós, ao adquirir essa consciência, nós mudamos totalmente a nossa forma de viver. Nós vamos pensar no que nós estamos pensando, nós não vamos simplesmente aceitar os pensamentos, as influências e ficar lá vivendo, remoendo, repetindo. Não, eu penso no que eu penso no que eu falo, eu presto atenção para onde os meus olhos estão indo, eu presto atenção naquilo que eu estou ouvindo. Isso é ter consciência de Deus. Então, eu penso para fazer as coisas porque eu penso em Deus, porque eu levo em conta Deus. Isso é consciência. Então, o que faz você, por exemplo, manter um casamento? O que faz você, por exemplo, agir com honestidade? O que faz você, por exemplo, não mexer mais com pornografia? O que faz você, por exemplo, não ser uma pessoa crítica, invejosa, maldosa, maliciosa? Consciência de Deus. Porque você quer agradar a Deus, porque você entendeu qual é o caminho certo, qual é a maneira correta de se levar a vida. Então, eu mantenho um casamento, eu fujo da aparência do mal, eu penso no que eu estou falando, eu tenho uma boa atitude, eu busco a santificação, porque eu tenho consciência de Deus. Então, trabalhe isso. Tudo isso nós vamos alcançar através de relacionamento com Deus, através de investimento na vida espiritual. Ok? Então, trabalhe isso, reflita sobre isso. Se você perdeu alguma coisa, volte, leia essa passagem novamente e coloque força para mudar. Porque com a consciência de Deus, a nossa vida vai para outro nível. Porque nós vamos trabalhando os nossos pontos ruins, os nossos pontos negativos. Tá bom? Então, se você gostou, se fez sentido para você, dê o seu like, coloque aqui um comentário, mande para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço.